Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Vamos falar sobre uma coisa, né, que repercutiu óbvio nas redes sociais, que foi ontem a classificação do Vitória para as oitavas de final, eliminando o Flamengo, o jogo no Barradão. Eu sei que não é necessariamente olhar para o Vitória para a gente poder ver os nossos erros e como corrigir, mas acho que essa classificação do Vitória, a forma como o time deles, né, jogaram, acho que mostra muita coisa do que falta no nosso também, né? Claro que não é só olhar para o Vitória, mas acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Vamos falar também sobre Rogério Ceni no São Paulo, informações novas aí sobre essa situação. Conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal, conto com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui. E você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Meu povo, falando sobre essa situação de ontem, o Vitória acabou classificando para as oitavas de final, eliminou o Flamengo no Barradão ontem, 2-0. Eu torci contra, óbvio, não vou ser hipócrita de falar aqui, torci pro Flamengo passar, torci pro Vitória ser eliminado, não queria que o Vitória classificasse, não é porque o Bahia foi eliminado não, é porque eu sempre torço contra o Vitória mesmo. Mas, por um outro lado, como uma pessoa que ama o futebol baiano e o futebol nordestino, eu não é que fiquei feliz, mas de um certo modo eu fiquei, porra, tá vendo? O Bahia deveria ter jogado dessa forma e parabéns ao Vitória pela classificação, por representar ainda o estado da Bahia e pro futebol nordestino também, né, eliminar o Flamengo. Sobre essa situação do Bahia. O Bahia jogou de uma forma muito ruim o jogo contra o Remo, em todos os aspectos, anímicos, falta brio, falta vontade, falta raça, aquela coisa que a gente já fala há muito tempo. Eu tenho essa sensação, os jogadores deram tudo de si, mas ainda falta aquele algo mais. O Bahia não estava fazendo um bom jogo quando abriu o placar, o Bahia não está se entregando da forma como deveria. Eu sei que os jogadores sentem, tal, alguns mais do que os outros, o Del saiu chorando, e não acho que seja algo forçado e tal, mas eu sinto que falta aquele brilho, aquela vontade mesmo de ganhar os jogos nos momentos importantes, de se impor, de decidir, de não vacilar. E o Vitória ontem entrou com esse espírito, né, com essa mentalidade. Eu sei que por jogar em casa, eu sei que isso faz a diferença, mas assim, o Vitória ontem jogou como tem que se jogar, um jogo de decisão, e foi feliz por conta disso. E acho que o Bahia, por exemplo, a gente vamos olhar para o principal jogador deles, que é o Eric. Quando a gente olha pro Bahia, os pontas que a gente tem, o Eric Puga e o Sanabria, o Ademir, e todos os outros, o Kiki, tem uma dificuldade imensa de fazer gols. São jogadores que não estão finalizando bem as jogadas, que não estão conseguindo dar perigo, né, para o adversário. O Eric Puga mesmo, que era um ponta que fazia muitos gols no Ceará, fez muitos gols na sua chegada ao Bahia, esse ano está decepcionando muito nesse sentido. O Ademir, que já tem esse problema já de algum tempo, ele poucos jogos consegue decidir, tem aquele contra o Palmeiras, mas não me recordo de um outro grande jogo que ele conseguiu decidir para o Bahia. Sanabria da mesma forma. O Kiki é um jogador que também às vezes toma decisões ruins e acaba atrapalhando. O gol, por exemplo, de empate do Remo nasce justamente disso, de um erro, né, da saída ali de bola do Bahia, uma tomada de decisão errada. Acho que tudo isso, quando você colocado ali na equação, acaba atrapalhando e faz o time perder esses jogos que vem perdendo, ser eliminado das competições que foi nessa temporada de 26. O trabalho do Rogério é um trabalho ruim, porque ele não consegue melhorar nesse momento. Ele já conseguiu em um determinado momento, mas agora ele não consegue melhorar os seus jogadores, ele não consegue evoluir os seus jogadores. Para mim, o maior acerto desse trabalho dele no Bahia foi Juba como lateral esquerdo, e de uma certa forma aquele time de 24 no início da temporada jogava muita bola, conseguiu chegar ali na Libertadores, depois caiu bastante, mas o time de 24 e o Juba na lateral, o Jean Lucas, Everton Ribeiro, aquele meio de campo com o Caio Alexandre, acho que foi um dos maiores acertos dele nessa passagem pelo Bahia. Agora, a questão mesmo desse momento, né, dificuldade em fazer gols, um time pouco criativo, assim, cria, mas não são chances tão perigosas assim ao adversário. É difícil explicar esse Bahia. É um time que chega à área do adversário, até tem ali algumas oportunidades, mas não é aquele time que encanta, aquele time que é incisivo, que vai para cima, que decide, que define, e acho que isso falta muito ao Bahia. Principalmente para os jogos importantes. Não é que o Vitória é o melhor time do mundo, até porque o Bahia ainda assim é um time melhor do que o do Vitória, mas o Bahia peca em aspectos, né, em fundamentos que não deveria, e que o Vitória está tendo mais efetividade nesse sentido, e acho que até por isso classificou ontem para as oitavas de final. Eu sei que vocês podem não concordar com o que eu estou falando, podem achar que, como é que o torcedor do Bahia é um cara que tem que falar isso, mas
Eu não gosto de ficar mentindo para ficar ganhando visualização, like. Eu falo a verdade. Né? Eu torci contra, torci como todo torcedor do Bahia. Mas, de um certo modo, essa classificação do Vitória, eu acho que mostra para o torcedor do Bahia o quanto é que o time dele está aquém. Porque se o time do Vitória, que é um time que tem menos investimento, um time que tem menos qualidade, menos opções, consegue fazer aquilo que fez ontem no Barradão, o Bahia, com todo o poder, com todo o investimento que tem, com toda a qualidade de elenco, não consegue fazer, aí mostra o quanto nós estamos atrás e o quanto, nesse momento, uma troca no comando técnico poderia surtir efeito e fazer com que o time renascesse na temporada. Sobre o Rogério Ceni, vamos falar sobre essa história aí no São Paulo. São Paulo demitiu o Roger Machado após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Me fugiu agora o nome do time. O Juventude. O Juventude do Rio Grande do Sul, Juventude de Caxias. Eliminou o São Paulo, jogando lá no Alfredo Jaconi, em Caxias. E o Roger Machado caiu, que era o treinador do São Paulo. Agora o São Paulo está atrás de um novo técnico e não quer demorar na escolha. E eles têm dois nomes para assumir o lugar do Roger Machado. Dorival Júnior, que já tem passagens pelo São Paulo recente, e também o Rogério Ceni, que não é tão recente assim, mas tem toda a história como jogador e também uma certa história como técnico também do São Paulo. A diretoria do São Paulo quer o Dorival, tem um plano A, mas sonha com a contratação do Rogério Ceni. Por que eles têm o plano A no Dorival? Porque eles sabem que é difícil nesse momento tirar o Rogério Ceni do Bahia. Isso só aconteceria em duas hipóteses: se o Bahia demitisse, o que é muito improvável que aconteça, ou se o Rogério pedisse demissão para votar o São Paulo. Mexe com o coração dele, mexe com o emocional, porque o São Paulo, todo mundo sabe que é o grande clube da vida do Rogério. Ele passou mais de 20 anos por lá. Claro que ele é um cara profissional, por onde ele passou, isso eu não duvido dele. Por onde ele passou, ele sempre buscou fazer o melhor pelos seus clubes, que ele estava trabalhando, que ele estava empregado, mas o São Paulo é o grande clube da carreira do Rogério e pode mexer no emocional. Acho que a diretoria do São Paulo pode tentar marcar uma reunião com o empresário do Rogério, com alguém próximo ao Rogério, para tentar convencer o treinador a se desligar do Bahia e buscar assumir o São Paulo nesse momento. Acho difícil o Rogério aceitar, mesmo mexendo com o emocional. É uma possibilidade, mas acho difícil de aceitar, porque ele já disse em diversas oportunidades que é o melhor, né, a melhor opção hoje no Brasil para quem quer crescer profissionalmente, que é estar ligado ao Bahia, e é aquela questão que eu trouxe vídeos atrás. O cargo hoje mais sem pressão do futebol brasileiro é o de técnico do Bahia. Então, é melhor ele estar num lugar que ele sabe que não vai ter a pressão do que estar no São Paulo, que se ele perder 3, 4 jogos seguidos, ele vai ser demitido. Eu não concordo com isso, mas assim, eu acho que o futebol é feito de ciclos, tanto para o atleta, para o jogador, tanto para o dirigente, para o treinador, para membros da comissão, enfim. Chega um ponto que o trabalho já foi entregue, já foi feito, e que não há mais nada para se fazer, não há nada mais para evoluir, não há nada mais para melhorar. A mudança na escalação, ele falando na coletiva, né? Não, mas a gente mostrou que a gente tem capacidade de mudar, de fazer algo diferente, de tentar algo novo, de mudar as peças. Ele falando isso na coletiva, para mim é uma clara indicação de que, tipo assim, tá vendo? Eu tô provando que eu ainda posso fazer. Que eu sei que eu estou pressionado por isso, eu sei que eu não estou tendo total confiança por isso, ou seja, admitindo aquilo que a torcida tanto cobra, que é essa falta de repertório, que é essa falta de criatividade, que é aquela coisa de que já bateu no teto. Ele ficou muito preocupado com isso na coletiva, então é um claro indicativo de que as coisas já não estão saindo mais tão bem como ele imaginava, como ele esperava. Eu espero que isso tenha repercutido internamente da diretoria e que a diretoria agora, com a eliminação novamente aí na temporada da Copa do Brasil, que a diretoria tenha acordado e que tenha pressionado mais, que a diretoria esteja mais em cima e que o Rogério, não que ele fique balançado, mas que tipo, que mostre para ele, olha, não é bem assim, a gente está querendo crescer, querendo avançar ano após ano e nesse momento o Bahia anda para o lado ou para trás. Não tenho medo nenhum em afirmar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é importante. Não esquece de se inscrever no canal também. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.